Fala galera, o Wellington aqui no canal Ruptura. Falar brevemente aqui que eu acredito que o Alexandre de Moraes perdeu sustentação e talvez o fim esteja um pouco mais próximo. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal e curta esse vídeo porque isso ajuda o crescimento do canal e estimula a criação de conteúdo. Como você consegue ler que um indivíduo como Alexandre de Moraes, que tinha um apoio massivo da imprensa, perdeu sustentação, perdeu esse apoio, e porque isso é um sinal de que talvez estejamos na reta final aí da tirania desse sujeito. Porque quando pessoas que não falavam começam a falar, mesmo que o óbvio tenha estado diante delas em outros momentos, é um sinal de que alguma coisa mudou. E quando a gente tem a Globo e jornalistas da Globo falando coisas que eles não falavam, significa, e a Globo é um, vamos dizer assim, um termômetro, né? A gente está falando de temperatura, mas é um termômetro, fazendo aqui alusão ao termômetro, do que o sistema está querendo dizer, porque é a emissora do sistema, e enfim, se, sei lá, uma ditadura fosse instaurada, a Globo seria a emissora oficial. E nós tivemos o Guga Chakra descobrindo, né, que o Alexandre de Moraes extrapolou os seus poderes, falando recentemente. Outro jornalista da Globo News também, aquele do Oclinhos, mais senhor, também falando. E aí você já fala, tá, alguma coisa está mudando. E aí tem um cara que eu respeito muito, que eu gosto muito de ouvir, que é o Alexandre Schwartzman, economista. E na Cultura, ele, ao fazer um comentário, ele falou isso aqui. Agora, não tem a menor dúvida que o Supremo, de maneira geral, e o ministro Alexandre de Moraes, em particular, tem ultrapassado, e não por pouco, os limites que ele, dentro da ação constitucional. Ele está disposto a acabar com a democracia para salvá-la, que para mim é uma contradição em termos. Quer dizer, em particular essa última, né, no que diz respeito às entrevistas do Bolsonaro, é de uma ilegalidade atroz. Existe um editorial hoje no estado de São Paulo exatamente explorando isso. A gente o Supremo tem avançado sim sobre liberdades individuais, né? Ele está completamente fora de controle. Quem disse isso? Eu falo isso, mas eu não sou o único a falar isso. Então o ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, falando exatamente a mesma coisa. Perdeu o controle, perdeu qualquer freio no que diz respeito. O Supremo pode, porque ninguém tem mais para quem recorrer, né? Ele tem o direito de errar por último e ele tem abusado do direito de errar por último. Não vai rolar impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Eu sou contra, também acho o cancelamento dos vistos é uma medida estúpida também. Agora, não vamos fechar os olhos para o fato de que a gente tem um desequilíbrio gigantesco entre poderes no Brasil. Chegou essa última de resolver o conflito quando teve o problema do IOF, né? Não chama para uma conciliação. Não existe essa figura na Constituição brasileira. Quer dizer, não tem como o ministro do Supremo, nem você aqui, vamos ter... Também não existe na lei das ADIs, tá? A ação de constitucionalidade, não existe a possibilidade de conciliação. Até porque constitucionalidade não é um direito disponível para ser conciliado. Mas vamos continuar. Fazer um acordo, ou você decide ou não decide. Depois foi lá e decidiu, como 80%, 90% dos casos, tem decidido em favor do executivo, que também está meio esquisito, porque são decisões monocráticas, é verdade que liminares, mas decisão monocrática que vai ter uma repercussão na sociedade como um todo. E, em particular, aí já era uma decisão, inclusive, que retroagiu o efeito do imposto. Até a Receita Federal, que não é conhecida exatamente pelo bom senso, falou, não, retroativo, não vamos começar daqui para frente, senão vai dar um problema. Então, o Supremo perdeu o freio completamente. Temos 11 cabeças pensando, cada uma para um lado, e a sociedade atônita observando isso. E daqui eu vou para a cadeia. E daqui eu vou para a cadeia. O Alexandre Schwartzman, economista de uma família influente, dizendo ao final, e daqui eu vou para a cadeia depois de fazer uma crítica contundente, fundamentada aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Mas o fato dele falar isso, verbalizar isso de maneira mais assintosa,
aliado a esses outros comunicadores do sistema, é um indicativo de que os dias do Alexandre de Moraes talvez estejam acabando à frente do Supremo Tribunal Federal, o que é muito bom. Ele não acredita em impeachment. Eu acho que seria uma saída muito honrosa para o Brasil mostrar para o mundo que as instituições funcionam, que nem tudo está corrompido, que há institucionalidade. Claro que isso exige uma grandeza dos membros do Senado e da Câmara dos Deputados, e nós sabemos que a política brasileira privilegia os piores dos homens, logo fica difícil esperar a grandeza desses sujeitos, notadamente os presidentes das casas. Não entendo como bolsonaristas olharam para a cara do Hugo Mota e acharam que aquela boneca poderia ser um homem viril, defensor da Câmara dos Deputados. Mas, voltando para o assunto que interessa, fato é que esses posicionamentos desses indivíduos corroboram a ideia de que o Alexandre de Moraes perdeu sustentação perante o sistema. Vamos ver como que o sistema vai lidar com ele. Não acho que ele vai se autoconter. Não acredito que ele vai renunciar. Seria muito bom, assim, óbvio, já sai logo do caso, já sai logo do cargo, dos casos, deixa o Brasil voltar à normalidade, que fique como lição para os próximos presidentes não indicarem pessoas com probleminhas de vaidade e de ego. Mas também é muito difícil, porque o cara chega lá e tem a merda de um funcionário que puxa a cadeira para ele, fica difícil o cara não se contaminar, não ser picado pela mosca azul, né, com tanta mordomia e tanto puxa-saco e gente babando o ovo do cara. Mas que fique como lição para os próximos presidentes observarem bem quem eles vão indicar, como essa pessoa chegou a um lugar de destaque, que tenha chegado por mérito, por produção acadêmica e não por contatinhos na máquina pública e tal, né? Que tenha algum êxito na iniciativa privada, enfim, que as pessoas passem a ter mais critérios e que o Senado não seja a droga de um órgão que, quando vai fazer sabatina, faz uma sabatina porca, sabe, e dane-se, sabe, um mero ato pro forma, né? O Senado faz as sabatinas como um mero ato pro forma, não pode ser assim, tem que ter uma finalidade, tá? Então, assim, não sei como ele vai sair, acho que o impeachment seria uma saída honrosa para o país sairia engrandecido, mas um país que nasceu para ser pequeno, para ser sucursal de potências, e hoje é sucursal da China, duvido que vai ter essa grandeza de tirar o Alexandre de Moraes de uma forma republicana, constitucional e legal. Seria ótimo que isso acontecesse, mas aí tem que combinar com os russos, né, usando o ditado. E aí essas pessoas não têm grandeza, não são dotadas de espírito elevado para entenderem que isso seria uma saída grandiosa e muito honrosa. Mas ele pode sair, ele pode, enfim, renunciar, né, como fez Joaquim Barbosa, sair antes do tempo e cuidar da vida dele e das coisas que ele faz, pode voltar a advogar. Certamente a OAB, que hoje está de cócoras para o Supremo Tribunal Federal, né, tá de 4 para o Supremo Tribunal Federal, admitiria ele como advogado, né, apesar de todas as ofensas contra a advocacia, tanto aviltamento contra a advocacia, a OAB certamente abraçaria o Alexandre de Moraes. Ele poderia voltar a advogar, enfim, cuidar da vida dele, não teria problema algum nisso. Mas o Brasil sairia engrandecido no impeachment. Não sei como é que vai acontecer, mas acho que vai acontecer, tá? Dia 3 de agosto, nas ruas, para ajudar a acelerar esse processo aí, porque o tarifaço já vem no dia 1. E a culpa não é do Eduardo. A culpa também não é do Paulo Figueiredo. A culpa do tarifaço é desse senhor Alexandre de Moraes, daqueles que lhe deram apoio, e também do Lula, de estar se aliando com ditaduras. Então, dia 1, a gente já começa a sentir, já começa a entrar o grosso, né? E dia 3 vamos para as ruas manifestar a nossa indignação e pedir, né, pela saída do ministro Alexandre de Moraes, mas, sobretudo, na boa, para o Brasil voltar para os trilhos. Vamos que vamos.